arrematação vai ser considerada perfeita e acabada? Essa pergunta ela tem uma finalidade e uma importância prática imensa, porque há casos em que tem juízes aí anulando arrematações quando não poderiam mais anular, porque ela está consolidada. Mesmo que o devedor daquele processo tenha algum direito a invocar, o que a jurisprudência e a própria lei diz é que uma vez perfeita e acabada a arrematação não pode mais ser anulada. Essa é a regra geral. Uma vez perfeita e acabada, ela não pode ser anulada. E aquele que foi prejudicado tem que ter a solução do seu prejuízo em perdas e danos. O arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado. Isso é importante, porque muitas vezes o seu cliente pode arrematar algum imóvel e depois algum juiz desses desavisados, venha a dar uma decisão anulando uma arrematação perfeita e acabada numa hipótese em que a lei taxativamente veda, conforme nós veremos. Então a primeira pergunta que nós lançamos para reflexão: quando que a arrematação será considerada perfeita e acabada? A lei responde para nós. O artigo 903 do Código de Processo Civil diz textualmente: qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados. Veja bem, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Nós vamos tratar dessa ação autônoma. Assegurada, aí sim, a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O que o artigo 903 está dizendo aqui? Uma vez assinado o auto de arrematação, não é a carta de arrematação, é o auto de arrematação. Há uma diferença jurídica fundamental ali. O auto ele é lavrado no momento ali da arrematação. No momento da arrematação. Uma vez lavrado o auto de arrematação e assinado ali pelas partes interessadas, juiz, leiloeiro, arrematante, acabou. A arrematação é tida por perfeita e acabada. E aquele que tiver que invocar, com base no parágrafo 4º do mesmo artigo 903, que invocar por ação autônoma algum direito, terá o direito apenas à reparação dos danos. O arrematante de boa-fé não poderá ser prejudicado. Então, o parágrafo 4º, eu vou antecipar aqui, mas nós vamos tratar dele um pouco mais à frente, de forma mais específica. O parágrafo 4º desse mesmo artigo 903, ele diz que após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a carta de arrematação é no caso de imóvel e a ordem de entrega é no caso de bem imóvel. A invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte. Mas veja só, aqui está dizendo, professor, que a carta de arrematação poderá ser invalidada. Sim, há exceções, mas o fato é que os magistrados, alguns, nós vamos ver também aqui na jurisprudência, já na sequência, que a evolução jurisprudencial dos tribunais tem trilhado um caminho muito bom para nós que somos especialistas na área, mas há casos em que os magistrados não estão levando em consideração a regra geral. A regra, eles estão invertendo, como se as exceções, que toda regra tem sua exceção, como se as exceções fossem a regra, e aí alguns magistrados têm desconstituído arrematações perfeitas e acabadas, das quais não poder-se-ia mais alegar qualquer
né, qualquer vício que importasse em prejuízo para o arrematante. Os vícios podem ser alegados, todavia eles devem ser resolvidos em perdas e danos, como é a inteligência aí do caput do artigo 903, né? Que nós acabamos de ler. Mas agora aqui eu quero que você embaralhe tudo aí. Embaralhe tudo, porque nesse ponto aqui é muito importante. A arrematação, o que vocês têm que saber aqui, nesse ponto da aula, é que pelo artigo 903, expedido o auto e assinado por quem a lei ali diz, no caput do artigo, que é o juiz, o leiloeiro, o arrematante, assinado o auto de arrematação, a arrematação ela entra num estado de proteção legal. Ela é considerada perfeita e acabada, irretratável. Não pode mais haver retratação. Dizer, não, nós nos equivocamos, nós voltamos atrás aqui e o arrematante vai receber o dinheiro dele de volta. Não. Há ali, naquele momento, um direito adquirido do arrematante. Assinou o auto de arrematação, assinado o auto de arrematação, por quem a lei determina que deva ser assinado, né, que está lá o juiz, o leiloeiro, o arrematante, assinado o auto de arrematação, a arrematação é tida por perfeita e acabada. Então, regra geral, a arrematação, depois da assinatura do auto de arrematação, ela é irretratável. Vamos voltar aqui, porque eu quero que fique bem fixado para vocês isso. Então, quando vocês se depararem com um caso concreto e em que vocês tiverem que defender que a arrematação está já consolidada e que foi criado um direito adquirido para o seu cliente, você vai invocar o artigo 903 do Código de Processo Civil, que está aí na tela. Ele diz o que no caput? Qualquer que seja a modalidade de leilão, veja bem, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, então uma tríplice assinatura aí, do juiz, do arrematante e do leiloeiro. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. E a lei não diz só isso, ela vai mais além. Ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado, ou os embargos lá, a execução do executado, né? Ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º desse artigo, assegurada daí sim a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. E a ação autônoma, nós ainda vamos falar mais dela, por isso que eu vou passar novamente rapidamente aqui, é aquela que o parágrafo 4º do artigo 903 diz, né? Que é depois de expedida a carta de arrematação no caso dos imóveis. Então, a jurisprudência, ela trilha nesse caminho. Ela trilha no caminho de que, após a assinatura do auto de arrematação pelo leiloeiro, pelo juiz e pelo arrematante, a arrematação é irretratável, ela é perfeita e acabada, ela gera um direito adquirido ao arrematante de boa fé e, portanto, qualquer prejuízo ao executado lá no processo deverá ser resolvido em perdas e danos. Isso é muito importante que você domine, é muito importante que você saiba, porque infelizmente, repito aqui, alguns magistrados que não têm a expertise na área, têm julgado aí, né, à torta e à direita, mas os tribunais têm reformado, né, como nós vamos ver aqui nos julgados que eu selecionei para vocês aqui, para que a gente seja objeto do nosso estudo, tem reformado essas decisões que têm anulado arrematações que já não poderiam mais ser anuladas porque estão na regra geral da indissolubilidade dela, do direito adquirido pelo arrematante. Então, aqui nesse caso agora, dos julgamentos jurisprudenciais, eu creio que ficará ainda mais
mais claro. Então nós temos esse julgado aqui do TJ do Paraná, que diz aqui, textualmente, eu vou ler para vocês. Após a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nunca se esqueça, são 3 assinaturas aí que tornam o documento perfeito, que é o auto de arrematação, que não se confunde com a carta de arrematação. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável para todos os efeitos. Aí ele cita ali, CPC 2015, artigo 903. Essa aqui é a jurisprudência do TJ do Paraná. Com o advento, ele continua, com o advento do CPC de 2015, não há mais a possibilidade de se desfazer a arrematação e retornar o status quo ante, se ausente má-fé ou fraude por parte do arrematante. Isso é muito forte. O que o TJ do Paraná está dizendo aqui para nós? E o que a jurisprudência diz de forma muito firme? Que a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, não há mais como prejudicar o arrematante de boa fé. Ele tem o respaldo do artigo 903 do Código de Processo Civil, que diz que, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e por ele mesmo, arrematante, aquela arrematação será perfeita, acabada e irretratável. Então é muito forte. E isso na prática vocês vão ver muito. Vocês vão discutir muito isso na prática, porque, infelizmente, ainda há alguns magistrados que não se aprofundam no tema leilão. Então, aqui ele continua. Alienação judicial que ocorreu há aproximadamente 8 anos, tendo o arrematante, esse aqui no caso concreto, tendo o arrematante terceiro alheio ao processo executivo, obviamente, que não é o comum, arrematado regularmente o imóvel em asta pública. Ele não agiu de má fé. A arrematação que deve permanecer incólume. Aí ele cita aqui, entre parênteses, CPC 2015, artigo 903, caput, in fine. Quer dizer, ipsis literis, o que está lá. Ainda que com a vitória da parte autor em relação ao reconhecimento do vício de nulidade da execução. Nesse caso específico aqui, a parte devedora lá na execução, 8 anos depois da arrematação, conseguiu anular a execução. Só que o tribunal usou o artigo 903 caput do Código de Processo Civil, da forma como nós estamos ensinando aqui, e disse assim para o executado que venceu a demanda ali, disse, olha, infelizmente, meu amigo, a arrematação é perfeita e acabada. O arrematante está de boa fé. Não há má fé por parte do arrematante. Então não tem como haver a dissolução dessa arrematação e mudar novamente a propriedade, trazendo-a para você como antigo proprietário. Infelizmente não há como. É isso que a jurisprudência está dizendo. E eles continuam. Impossibilidade de desfazimento da arrematação com retorno da propriedade dos imóveis à parte autora. Aplicação do disposto no artigo 499 do CPC, de forma a se cumprir na íntegra o artigo 903 do mesmo diploma legal, ausência de julgamento dessa petita, precedentes do STJ, readequação, tal. Então, o que o julgado disse aqui? Nesse caso concreto, de aplicação do artigo 903 do CPC, o que ocorreu aqui, nessa hipótese fática? Havia um processo de execução em que alguns imóveis foram a leilão e foram arrematados por uma pessoa. O executado lá, o devedor que perdeu os imóveis, continuou brigando na justiça. E 8 anos depois, ele conseguiu anular o processo de execução. 8 anos depois, ele conseguiu anular o processo de execução. E aí ele entrou para anular a arrematação, porque ele diz assim para o judiciário, veja só, o processo de execução foi anulado. Então, se o processo de execução foi anulado,
eu tenho o direito de reaver os meus bens que foram arrematados aqui nesse processo judicial que foi anulado. E o TJPR, né, do Paraná, de forma brilhante e representativa de toda a jurisprudência nacional, diz o seguinte: aplica-se aqui o que consta do caput do artigo 903 do Código de Processo Civil, in fine, exatamente da forma como está escrito, literalmente, porque o artigo 903 do caput do Código de Processo Civil diz que, uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, não há mais que se falar em retratabilidade da arrematação, não há mais que se falar em invalidação da arrematação naqueles casos em que o arrematante esteja de boa fé. Então é isso que o TJ do Paraná diz aqui nessa jurisprudência, que é representativa da jurisprudência nacional. Então é importante que vocês saibam disso, para que vocês tenham assim, a firmeza para dizer ao seu cliente que a arrematação é uma coisa séria. E é uma coisa tão séria que o artigo 903 do Código de Processo Civil diz textualmente que, uma vez arrematado o bem e assinado o auto de arrematação pelo juiz, leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação é irretratável. E mesmo na hipótese do devedor, lá no processo de execução, conseguir anular essa execução, ele deverá ser indenizado, porque não há que se cogitar da revogação do ato de arrematação no caso em que o arrematante está de boa fé. Então é uma proteção legal muito forte e que torna ainda mais atrativo, né, o leilão, e demonstra o quanto a lei protege esse instituto e protege os investidores que de boa fé participam das astas públicas. Então vamos dando sequência aqui. Também na análise jurisprudencial não trouxe só um julgamento, não. Esse aqui é também do TJ do Paraná. Esse aqui também é do TJ do Paraná. Mas é num outro processo. Esse primeiro aqui, vamos ver. Esse primeiro que nós analisamos é de 2017. Esse outro é de 2022. Da segunda Câmara Civil lá do TJ do Paraná. Apelação cível, ação declaratória de nulidade de arrematação. Veja que aqui também o devedor entrou com aquela ação autônoma lá que nós vimos lá no parágrafo 4º, né, do artigo 903. Ação declaratória de nulidade da arrematação. Sentença que reconheceu a nulidade alegada e determinou a invalidade da arrematação. Estão vendo aqui? Estão vendo aí o que eu disse? São juízes que, infelizmente, não conhecem da matéria. Não conhecem da matéria. E os tribunais têm corrigido. Aí ele continua. Artigo 903, parágrafo 4º do CPC. Carta de arrematação assinada pelo leiloeiro, pelo juízo e pelo arrematante. Aí ele continua de forma taxativa. Arrematação perfeita, acabada e irretratável. Impossibilidade de invalidação do ato. Estão vendo aí? Nulidades que ensejam indenização. É o que o artigo 903 caput fala e o que nós dissemos aqui para vocês. Arrematante que é terceiro de boa fé. Preservação do seu direito, sentença reformada. E aqui nós tivemos um caso aqui específico em que a sentença foi reformada. Quer dizer, o juiz de primeira instância não julgou bem. O juiz de primeira instância não conhece especificamente desse nicho, desse subnicho do direito processual e do direito imobiliário. Então, no caso específico aqui, esse julgado também é muito representativo da jurisprudência nacional. Então, em resumo aqui, o que a jurisprudência entende na interpretação do artigo 903 do Código de Processo Civil? A jurisprudência entende que o caput do artigo 903 do Código de Processo Civil
ele dá proteção para o arrematante de boa-fé, de forma que, uma vez assinado o auto de arrematação pelo leiloeiro, juiz e arrematante, aquela arrematação feita de boa-fé torna-se irretratável, perfeita e acabada, impossível de ser invalidada. E se, porventura, o antigo proprietário obtiver um êxito na justiça, esse êxito deverá ser convertido em perdas e danos, em desfavor de quem causou aquele dano, mas nunca do arrematante de boa-fé. Nunca do arrematante de boa-fé. Então vamos lá. Outro entendimento aqui, eu peguei esse aqui de um tribunal regional do trabalho, da Justiça do Trabalho de Osasco, lá do TRT da 2ª Região. E é um trecho de um julgamento, obviamente monocrático, de um juiz singular, de uma juíza singular. Essa aqui entende de leilão, do assunto jurídico, específico do leilão. Olha o que ela diz aqui em trecho da decisão, nos autos lá do processo. Ela diz: a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto e não com a expedição da carta de arrematação. Foi o que eu disse. O auto, ele é anterior à carta de arrematação. Então, não precisa esperar a carta de arrematação para a arrematação ser considerada juridicamente perfeita, acabada e irretratável. Não. Na assinatura do auto, que é bem anterior à assinatura da carta de arrematação, a arrematação já é irretratável, perfeita e acabada. Então, é isso que ela está dizendo aqui. E não com a expedição da carta de arrematação, como sustenta o executado. E independente de eventual procedência de embargos ou ação autônoma, a qual não terá o condão de efetuar o desfazimento da arrematação, ou alienação ou adjudicação. Então, aqui interpretando o que aconteceu nesses fatos aqui. Nesse fato aqui é uma coisa mais curiosa ainda. Tem algo que nos ensina mais. O devedor aqui, o bem dele foi a leilão, um processo judicial na Justiça do Trabalho. O bem dele foi a leilão e foi arrematado. Assinou-se o auto de arrematação, só que ainda não havia assinado a carta de arrematação. Ele entrou dizendo para o juiz: olha, essa arrematação é nula por isso, e tendo em vista que ainda não foi assinada a carta de arrematação, então ela ainda não é perfeita, acabada e irretratável. E a juíza, com muita propriedade, disse o seguinte: pera lá, a lei diz que não é com a assinatura da carta de arrematação que a arrematação se torna perfeita e acabada, mas sim do auto de arrematação, que é o documento que registra que houve uma arrematação naquele leilão específico. E é anterior, esse auto de arrematação é sempre anterior à carta de arrematação. Então veja só, aqui ficou fixado algo que está na lei, é muito óbvio, mas a interpretação jurisprudencial é bom, e das decisões também judiciais monocráticas aqui, de primeira instância, que não representam a jurisprudência, mas que são uma consolidação do que os tribunais já decidem, sobre a matéria. É importante que a gente faça esse cotejo entre a lei, a literalidade da lei, e o que os juízes estão pensando. Então aqui, nesse caso específico, ela diz o seguinte: pera lá, primeiro ponto, não é do ato posterior da assinatura da carta de arrematação que a arrematação passa a ser perfeita e acabada e retratada. Não, é do ato anterior, do primeiro ato lá após a arrematação, que é o auto de arrematação. Lavrou-se o auto de arrematação, assinou o juiz, assinou o arrematante, assinou o leiloeiro, aí sim, lá atrás, antes da expedição da carta de arrematação, a arrematação já é tida como perfeita, acabada e retratada. E ela diz mais, que nesse caso não há como se cogitar em desfazimento da arrematação, porque o arrematante arrematou de boa fé e, portanto, aquele que se sente prejudicado deve resolver essa questão através
né, do ressarcimento pelas perdas e danos, jamais em prejuízo ao arrematante. É justamente isso que ela diz aqui. Vamos ler novamente o trecho da decisão. A arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto e não com a expedição da carta de arrematação, como sustenta o executado, e independente de eventual procedência em embargos ou ação autônoma. Independente de haver uma procedência nos embargos ou na ação autônoma, a arrematação é perfeita e acabada com a expedição e assinatura do auto de arrematação, a qual, olha só, ele ainda diz, a ação autônoma não terá o condão de efetuar o desfazimento da arrematação, alienação ou adjudicação. Por quê? Porque a arrematação foi feita de boa fé pelo arrematante. Então nós vamos estudar